Daniele Galvão, tá, é a namorada do Zé Dirceu que assumiu a defesa do careca do INSS. E o seu advogado é do mesmo escritório da pessoa que defende o careca. Assim, serviço do advogado, aliás, está orientando muito bem. Mas você chegar aqui na condição de testemunha, dizendo que não tem envolvimento, que quer participar, mas tem um advogado do mesmo escritório da namorada do Zé Dirceu, é algo que... Não. Então, violável no exercício da profissão, e eu vou acionar a comissão de... Não, mas eu perdi 1 minuto e pouco aqui, que foi interrompido antes, o tempo não correu. Então eu peço só para repor esse 1 minuto final. Para concluir, presidente... Pois não, excelência. Eu não entendi o que o advogado queria. Ele está resguardado no sigilo profissional dele. Mas ninguém está questionando o sigilo profissional do advogado, mas é uma informação pública, que eu não entendo por que a pessoa que está aqui, na condição de testemunha, que diz que não teve parte, mas está se sentindo constrangido por perguntas feitas de forma muito educada por todo mundo e muitas vezes se mantém a reserva do direito ao silêncio, que é constitucional, mas apenas para não incriminação, não assinou o termo de compromisso e tem um advogado que defende também o careca e que é do escritório da namorada do Zé Dirceu, por que, sabe? Então, no fim, pô, dá um tempo, pô. Deixa eu terminar, pô. Para encerrar, excelência. Mas é que assim não dá, eu estou tentando encerrar o raciocínio. Para encerrar, presidente, isso aqui não é coisa séria, pessoal. Ó, petista não quer investigar, quer aqui só esculhambar, só fazer confusão, só bater nos outros. Só para concluir, então, presidente, frase final aqui. Parabéns ao seu trabalho, mais uma vez, presidente do relator. E eu lamento, na minha opinião... Senhores, vamos deixar o parlamentar terminar, por favor. Senhores, por favor... Todos nós aqui temos sido condescendentes com todos. Eu tenho sido condescendente com todos. E respeito a todos, até mesmo quando estão falando da presidência. Por favor, pode encerrar, deputado Van Hatten, por gentileza. Ó, presidente, falou em Zé Dirceu, falou em Lula, falou em Lulinha, olha aqui como levanta a voz, olha como faz confusão. É só falar na turma do PT, que roubou dos aposentados, os velhinhos deficientes, que a turma fica doida. Então aqui, presidente, na minha opinião, a Aline, que veio aqui, estava... Na minha opinião, está escondendo coisa, poderia ajudar a CPI e, na minha opinião, o relator vai ter um trabalho muito importante a fazer sobre esse caso, seu relatório. Obrigado, excelência. Deputado Luiz Lima, com a palavra, por favor. Qual é o artigo, excelência? Senhor presidente, é um artigo que diz respeito à forma de tratamento com os depoentes. Pois não, excelência. Posso falar? Senhor presidente. Sim, senhor. O regimento prevê que os depoentes aqui têm que ser tratados de uma forma respeitosa. E o que nós assistimos agora aqui, presidente, foi uma tentativa clara de intimidação da testemunha. Qual é o artigo? Nós não assistimos... Senhores, por favor, por gentileza. O que nós assistimos aqui, senhor presidente, foi uma tentativa covarde de intimidação da testemunha. Aliás, presidente... roubar de aposentado. Excelência. Mas não matei ninguém, né? Mas não matei ninguém. Excelência. Não matei ninguém. Excelência. Não matei ninguém, né? Senhores, por favor. Se é uma... Não matei ninguém. Já que é para... 2 minutos, presidente. Já que é para nós seguimos como todos têm reclamado... Artigo 206. Então, coloque a questão de ordem, por favor, excelência. A minha questão é que Vossa Excelência, na condição de presidente, deve zelar pelo cumprimento do regimento. E no regimento não há previsão para que ninguém aqui seja tratado de forma desrespeitosa e intimidatória. Pois não, excelência. Isso fica evidente quando ninguém, até hoje aqui, quando veio depor, um que outro caso, houve um questionamento no sentido de tentar constranger, inclusive o trabalho do advogado que está presente. E o que é pior, senhor presidente, criaram aqui agora uma tentativa de uma narrativa que até agora, em nenhum momento nós havíamos assistido nessa CPMI. Saber quem namora advogado de quem é casado com quem. Senhor presidente, jamais... Tá na imprensa. Presidente... Não, deixa terminar a questão, gente. Eu vou poder falar ou não, presidente? Perfeitamente. Pode se dar sequência, excelência. Isso é uma forma desonesta. Isso é uma forma mesquinha. Se refere a uma advogada, uma profissional respeitada, mas no sentido de tentar desqualificá-la, tenta nomeá-la
como se ela fosse namorada do fulano ou do ciclano. Isso é uma forma misógina, covarde, de se referir a uma profissional advogada, como se ela tivesse que aqui ser nomeada como a namorada do ficano ou como a esposa do fulano, e utilizando isso claramente no sentido de constranger o advogado e a depoente. Ou qual seria o motivo de constrangê-lo? Isso não foi feito com relação a ninguém, pelo contrário, normalmente são os cordeirinhos quando vem aqui fazer pergunta contra escritórios poderosos de advogados e assim por diante. Então eu me insurjo sim, porque eu não me calo diante da covardia nem da injustiça, e é isso que eu assisti que ser feito aqui agora, tanto em relação à senhora Aline, como em relação a essa senhora advogada, que não é advogada dela. Foi feita uma ilação aqui perversa, no sentido de chamar para o debate uma pessoa que não é advogada, tentando fazer ilação que isso tivesse alguma coisa a ver com alguém que ela tem um relacionamento pessoal. Se isso é postura adequada, senhor presidente, para uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, então eu me insurjo contra isso, denuncio essa conduta, repudio essa conduta e chamo a Vossa Excelência que não permita esse tipo de tratamento desrespeitoso que foi feito aqui com relação a esta senhora e também em relação a essa advogada que você quer estar presente aqui para se defender. Senhor presidente, contradito, artigo 14 da SC. A advogada que eu me referi foi sim, porque foi falada uma mentira aqui. Impetrou habeas corpus. Não, o senhor não me citou. Não é esse o ponto. Eu estou fazendo. Ela impetrou com habeas corpus em nome da paciente. Por gentileza. É para contraditar, presidente. Questão de ordem contradita. Pois não, excelência. Não é isso? Obrigado, presidente. Olha só, ninguém aqui está questionando o trabalho de advogado, não. Muito antes, pelo contrário, elogiei. Está aconselhando muito bem a sua paciente aqui, a sua cliente. Está indo bem o advogado, no papel dele. Eu tenho a minha opinião sobre os fatos, mas ele está fazendo um trabalho, na minha opinião, muito profissional. Não estou dizendo que não é bom o trabalho, mas ele é do mesmo escritório. Não vou falar, então, em namorado do Zé Dirceu. Assim saiu na imprensa. Saiu na imprensa. Não vou falar quem é a pessoa na PF, na pessoa física. Mas o nome da advogada, Daniele Galvão, que é sócia do advogado muito competente que está aqui hoje, também estava assinando um habeas corpus para a senhora Aline. Então, a informação que trouxe aqui o deputado que me antecedeu não é verdadeira, é mentirosa, de que essa advogada não estaria defendendo a Aline. E mais, é o mesmo escritório, sim, que está defendendo o Careca, senhor presidente. Então, aqui não se trata de um juízo de valor do trabalho do advogado, mas a pessoa que está sentada nessa mesa aqui, na condição de testemunha, que diz que não tem nada com o caso, está sendo defendida pelos mesmos advogados que defendem aquele que hoje está preso pelo roubo no INSS. Não estou fazendo juízo de valor, presidente. Eu não estou atacando ninguém, aliás, pelo contrário. Repito, ó, habeas corpus aqui para trazer o conhecimento de todos. 268957 foi impetrado no Supremo Tribunal Federal pela doutora Daniele Galvão, cujo trabalho como advogado eu não conheço. E deve ser muito boa, inclusive, apesar do seu cliente estar preso hoje, o Careca, mas está preso pelos atos dele, aliás, deveria estar, enfim... Nem vou falar o que eu acho que ele deveria estar sofrendo nesse momento, Careca, do INSS, mas está lá preso. Agora é o seguinte, dizer aqui que porque eu só trouxe a público um fato que é dado pela imprensa é atacar a advocacia, isso é me atacar no meu direito como parlamentar de trazer a lume para a população os fatos todos. Então, senhor presidente, eu, até para não continuar aqui na polêmica, eu só queria pedir que, assim, essa questão de ordem foi claramente para não tumultuar. O senhor tem sido muito condescendente, muitas vezes, e elegante, com quem não está contribuindo com Vossa Excelência, nem conosco na elucidação dos fatos. Agora, é uma verdade, a imprensa disse, está aqui, ó, é manchete, não estou dizendo, namorada de Zé Dirceu assume defesa de Careca do INSS. Daniele Galvão, a advogada, que é do mesmo escritório, o competente advogado Leandro Rosa, Raca, que até agora, repito, tem orientado bem a cliente, escolheu bem o advogado. Agora, profissional bom, mas do mesmo escritório que defende o Careca. E a depoente diz que se sente aqui sem
parte da coisa, mas que está sendo constrangida por perguntas que nós estamos fazendo para elucidar o caso, presidente. Então, ninguém aqui constrangeu ninguém. Todo mundo aqui quer só a verdade. E, sinceramente, dona Aline, assim, escolhe o advogado que quiser, não sou eu que vou dar conselho aqui, aliás, repito, está sendo competente. Mas que para quem enxerga daqui de casa é estranho, o mesmo escritório que defende o Careca, que é claramente investigado pelo roubo aos aposentados, e também a secretária que diz que não tem nada com isso, é algo que, para quem assiste, fica muito suspeito. Obrigado, presidente. Bem, colocada a questão de ordem, que faz parte do Código de Processo Penal, e também contradita, essa presidência não recolhe a questão porque não vi em momento algum qualquer distrato a depoente e quando citado o advogado fez a reclamação, o parlamentar imediatamente deixou de citar. Então entendo que a questão está resolvida. Deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana. Obrigado, Aline, pela presença, Leandro. Esse apontamento que o deputado Marcel Van Hatten fez é um apontamento importantíssimo. Não há nada de legal nisso, nada. Eu considero como uma estratégia ruim. Eu que estou sentado aqui, já são 35 sessões, eu vi inclusive um piloto de avião sentar aqui sem advogado. E fez um depoimento maravilhoso. E se livrou. Saiu limpo. Saiu limpo. Então, essa ligação com o mesmo escritório, que diz aqui o Poder 360, que a advogada Daniele Galvão, namorada do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, não é nada de legal nisso. Mas, por mesmo escritório estar defendendo você, isso pode causar uma confusão até de proteção para o Antônio e não para você. Isso é batata, não precisa ser formado em direito para anotar. E Aline, você está aqui, não precisa ficar chateada com a gente. Você está no meio de um furacão muito barulhento. E o nosso dever é fiscalizar. A gente cria, altera, revoga leis. E se a gente não fizer perguntas a você, não tem por que a gente estar aqui. Tudo isso começou, Aline. Pessoal do PT, eu vou recapitular porque tem muitos senhores e senhoras vendo em casa e é bom que eles saibam o que aconteceu. Em 2017, quando o governo Temer suspende as contribuições obrigatórias em relação às contribuições sindicais, todos os sindicatos, Sindinap, Conafer, Contag, eles recebiam de mão beijada, em média, R$ 73 por ano de cada aposentado, que é um dia de contribuição de trabalho do ano todo. A média salarial era R$ 2.100, R$ 2.300. Em 2018, o STF valida isso. O presidente Bolsonaro ganha a eleição em outubro de 2018 e, desde 2019, ele tenta criar mecanismos de proteção para que impeçam esquemas como esse que nasceram em 2019. Então, o seu patrão, o Antônio Camilo, ele era um operador financeiro de um esquema junto com o Camisotti, que foi, com certeza, garimpado, alçado de recebedores de propina do INSS junto com os próprios sindicatos. E aí criaram essas contribuições não reconhecidas para chegar a essa contribuição de R$ 73, que era a média, que caía do céu todo ano. Só que eles não tiravam os R$ 73 dos aposentados por ano, tiravam todo mês. E o presidente Bolsonaro queria rapidamente que essas contribuições fossem interrompidas com um simples telefonema desses aposentados para a central do INSS para que fossem interrompidas. Só que a gente não conseguia, porque nenhum deputado do PT votava conosco para a gente implementar esses obstáculos. Nenhum deputado do PT subiu na tribuna para fazer apontamento negativo durante a gestão do governo Bolsonaro em relação ao INSS e às contribuições indevidas. Nenhum. Não tem nenhuma fala na tribuna de nenhum deputado do PT, do PSOL, do PDT, que tem ligação com o Conafer, falando sobre isso. Mas, Aline, você tem 3 situações. Já que você tinha acesso ao cofre, que é um simbolismo, que é real, que você falou que pegava até dinheiro para pagar o cafezinho. Se você não sabe de nada da origem do dinheiro, você não cometeu crime algum. Se você ignorou sinais claros, você pode responder. E se você sabia, você vai responder. Isso é óbvio. Então tem essas 3 opções. Tem muitas evidências que a gente observa aqui de contatos de telefone,
apresentado pelo relator Alfredo Gaspar, de contatos que você fazia, e de que tudo levava a crer que uma pessoa com o mínimo de informação teria uma suspeita sobre esses recursos. O que me chamou a atenção também, que nos dados aqui do Antônio, e me chamou a atenção também a como você se refere a ele, Antônio, e não senhor Antônio, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes. Nos seus dados aqui, tanto de endereço como de e-mail, tem o seu e-mail. aline.cabral@prospect-consultoria.com. Isso aqui é um sinal de que você era muito próximo a ele. Então tinha um e-mail que era antoniocamiloantunes@gmail.com e gestão femandos.iva, é que eu estou enxergando mal, gmail.com, e o seu e-mail. Isso aqui é um sinal que você era muito próximo a ele, né? A ponto de você pegar os recursos no cofre e não precisar anotar ou prestar contas daquela quantia que você está retirando. Qual é a sua ocupação atual, Aline? Desempregada. Desempregada. A partir de que mês você ficou desempregado? Outubro de 2025. Outubro, a operação foi em março, abril? Tá. Então, entre abril e outubro, você continuou com a sua função? Não. Não? Eu estava na função de gestão de pessoas. Então, até outubro, até o fechamento da empresa, eu continuei nessa função. E nesse período que foi desencadeada a operação, até outubro, você continuava com acesso ao cofre? Eu já não tinha mais acesso ao cofre desde que eu deixei de ser secretária dele em setembro de 2024. Entendi. Então, no período da operação, você não tinha mais acesso a cofre algum? Não. É isso. Tá ótimo. A gente teve aqui o Milton Salvador e o senhor Rubens. O senhor Milton Salvador disse que recebia em torno de R$23 mil no emprego anterior e passou a receber 60 mil de salário do careca do INSS. O senhor Milton tinha o mesmo grau de proximidade com o senhor Antônio que você tinha? De acesso também ao cofre? Eu não sei qual era o grau de proximidade. Eu sei que ele fazia todas as operações financeiras. Tá ótimo. Presidente, Oi, não, Viana, eu vou encerrar por aqui, mas eu vou encerrar só fazendo aqui um apontamento ao Estado de São Paulo, porque a reportagem foi desclassificada hoje aqui pelo governo, né, pelos representantes do governo aqui na CPMI. Estado de São Paulo, Lulinha admite que careca INSS pagou viagem a Portugal. E aqui uma reportagem bem grande, Lulinha admite voo e hotel pagos por careca do INSS em viagem a Portugal. Foram desqualificados 2 jornalistas, né? O senhor Luiz Vassalo e o senhor Aguirre Talento. O senhor Luiz Vassalo é um renomado jornalista brasileiro, atualmente repórter especial de economia do jornal Estado de São Paulo, com passagem de destaque pelo portal Metrópole, especializado em política judiciária e econômica, ganhou o prêmio IREE de 2024 pela série Farra do INSS, que investigou fraudes bilionárias. Em investigações, Vassalo revelou esquemas de desconto indevidos em aposentadorias, operação sem desconto da PF enquanto estava no Metrópolis. Atuação recente no Estadão tem focado em investigações sobre movimentações financeiras envolvendo figuras do judiciário e do mercado financeiro, incluindo reportagem sobre o Banco Master e o ministro Dias Toffoli. Carreira, antes de 2025, passou pela revista Cruzoé, cobrindo temas como orçamento paralelo e a CPI do Covid. E aqui um fato que me chamou muita atenção para ver como esse jornalista é corajoso. Em 2025, foi alvo de inquérito da Polícia Civil de São Paulo, após reportagens sobre o patrimônio de um delegado, caso que gerou repercussão nacional sobre a liberdade de imprensa e foi arquivado. Então, esse jornalista é corajoso